Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo nós iremos falar sobre o segredo da unção e a identidade de Deus. Será que você já se perguntou qual é a identidade de Deus? Você procurou conhecer qual é a identidade de Deus e qual é o segredo para ter a unção de Deus? Então fica nesse vídeo que eu estarei falando um pouco sobre isso. Para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago estratégia de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Muitas pessoas falam sobre Deus, pregam sobre Deus, mas muitos não conseguem ir a fundo, no profundo, para conhecer realmente qual é a identidade de Deus. Quem é esse Deus Todo-Poderoso? O Deus que falou com Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Israel. Mas será que você consegue receber da parte de Deus a identidade específica de Deus? Será que você conheceu a pessoa de Deus no profundo para saber realmente quem Ele é? Porque quando nós falamos de identidade de Deus, nós vemos logo uma pessoa com uma característica específica e única. Mas Deus, Ele tem uma identidade dada para cada pessoa. Por quê? Porque o Senhor, Ele se apresenta de uma forma diferente para cada pessoa. O Senhor estava falando comigo ontem e o Senhor disse: eu sou o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas por que Deus se apresentou para Moisés falando dessa forma? É porque Deus, Ele tem uma identidade específica para tratar com cada pessoa. E o porquê disso é porque cada pessoa também tem uma identidade, tem uma essência. Então Deus se apresenta para cada pessoa de uma maneira diferente. Deus se apresentou para Moisés de uma maneira diferente na sarça ardente. Então por que Deus se apresentou para Jacó de uma maneira diferente? Por que Deus se apresentou para Abraão de uma maneira diferente? Porque o Senhor, Ele tem uma identidade específica para cada pessoa que lhe busca verdadeiramente, porque o Deus Todo-Poderoso é o único que te conhece por dentro e por fora. Porque Deus se apresenta para o profeta de uma maneira específica para que a pessoa entenda. Por isso que Deus, Ele tem uma identidade específica para cada pessoa, porque cada pessoa também possui uma essência, uma identidade. E somente Deus consegue ler essa identidade de cada pessoa. Deus consegue ler o coração, a mente, o entendimento. Deus consegue sondar todos os órgãos daquela pessoa para entender e saber quem ela é, qual é a sua identidade. É por isso que Deus tem uma forma diferente para se apresentar para cada pessoa. Muitas das vezes, o Senhor não se apresentou em uma sarça ardente para Jacó. Deus não se apresentou em uma sarça ardente para Abraão. Abraão precisou crer primeiro para depois ver as bênçãos e as promessas que Deus havia feito para ele. Então Abraão seguiu pela fé, com os olhos da fé. Ele não viu a sarça ardente, ele não contemplou os milagres na qual da mesma forma Deus fez através de Moisés, mas ele seguiu pela fé porque Deus tem um tratar diferente com cada pessoa. Deus se apresenta de uma forma diferente para cada pessoa. Deus fala de uma forma diferente para cada pessoa. Essa é a identidade de Deus. Quando Deus te conhece, quando Deus sabe quem você é, Ele trata com você de uma maneira diferente. Porque um pai, ele conhece todos os seus filhos. Quando nós vimos uma mãe ou um pai, ela conhece a identidade daquele filho. Ela conhece a identidade daquela filha, entende como ela é, como se comporta, como ela irá conversar com aquela pessoa, seguindo e segundo a sua identidade. Por isso que Deus também tem esse tratar como pai. Ele vai conversar com alguém da maneira que a pessoa entenda. Deus tem uma maneira diferente de tratar cada pessoa, segundo a identidade daquela pessoa, porque Deus tem uma identidade específica para cada pessoa. Então Deus é o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Moisés, o Deus de Israel.
porque cada uma dessas pessoas a qual Deus citou para falar com um dos seus profetas, Deus está dizendo que eu sou a identidade específica para cada pessoa. Eu sou o mesmo Deus quem fez o milagre na vida de Abraão, o milagre na vida de Isaac, o milagre na vida de Moisés, o milagre na vida do povo de Israel. Mas porém eu sou único, mas porém eu tive um tratar diferente com cada pessoa, porque somente Deus conhecia a identidade de Jacó, Deus conhecia a identidade de Abraão, Deus conhecia a identidade de Moisés, Deus conhecia o histórico daquela pessoa e sabia que Moisés era um homem que estava ali para defender a causa de Deus, para defender as coisas de Deus. E desde o seu histórico, da sua vida, da sua carreira, desde o início, ele foi um homem de fé, defensor das coisas justas. Por isso que Deus, ele tem um tratar diferente com cada pessoa. Moisés é o defensor das coisas de Deus. Abraão é um exemplo de fé. Jacó é um exemplo de perseverança, porque todos eles possuíram uma essência mediante o Senhor. E através dessa identidade, dessa essência, que cada homem de Deus, cada mulher de Deus teve na presença de Deus, Deus se apresentou de uma forma diferente. Então é essa a identidade de Deus. Ele se apresenta da forma que o profeta consiga entender e compreender que ele é o Deus de Israel, que ele atua de todas as maneiras, mas porém ele é único e tem o seu tratar específico com cada pessoa. E quando nós falamos sobre segredo da unção, Deus conhece quem você é, Deus conhece a sua identidade, o seu histórico completo de quem você é, qual é a sua fragilidade, qual é a sua força específica em sua presença. Então, para Deus te entregar uma unção, Deus precisa confiar no seu caráter. Será que você teria uma força defensora, assim como Moisés, de defender o povo de Deus, de defender as coisas de Deus, de ser um homem valente, mesmo sendo manso e humilde? Será que você também teria o caráter de Abraão, de acreditar naquilo que não viu, de crer naquilo que ainda não recebeu durante a sua caminhada? Então esses homens receberam ali a virtude de Deus, o poder de Deus. Será que você teria a coragem de Elias, a coragem de João Batista? Tudo isso será incluso num caráter, num requisito a qual Deus pede para que você possua a unção de Deus. Para Deus confiar em você, você será temente? Será que Deus pode depositar a confiança dele em você? Será que se Deus entregasse algo valioso para você, você teria o caráter de defender essa unção? O caráter de defender o Deus que você serve? Será que você por algum momento negaria o nome do Senhor Jesus Cristo? Negaria a eficácia do seu poder? Será que a todo momento você seria justo e fiel ao Senhor? Tudo isso conta para o segredo da unção. Ser justo e fiel e sedento pela presença de Deus. Porque quem é sedento pela presença de Deus, ele tem sede em buscar, de ir ao profundo e conhecer esse Deus que tem uma identidade, a qual eu já falei aqui. Esse Deus que é uma pessoa, que ele te entende, que ele conversa com você, que ele sabe quem você é e que tem uma maneira específica de se apresentar para você. Porque Deus só pode lhe entregar a unção quando Deus prova e sabe que você realmente é confiável. Imagina se você conhecesse uma pessoa, para você primeiramente confiar 100% naquela pessoa. Você precisa conhecer, provar aquela pessoa. Será que ela realmente é aquilo? Será que ela é realmente aquilo em qualquer lugar, na sua casa, aonde ela estiver? Então Deus precisa provar o seu coração para Ele depositar confiança em você, para que você possa receber a unção de Deus. E tudo isso será resultado no seu caráter. Será que você tem o caráter de Cristo? Será que você tem um caráter de fé? Um caráter de perseverança, um caráter de obediência? Será que você tem um caráter de temor mediante a Deus? Será que você terá a fé igual de Abraão para permanecer na caminhada, mesmo que a caminhada pareça longa e que as promessas sejam invisíveis?
Tudo isso conta para alguém que quer receber a unção de Deus. Deus vai provar o seu caráter, Deus vai provar o seu coração no deserto. Ele quer saber o que realmente está no seu coração. O que está no seu coração? Será que você, mediante o deserto, desprezaria a Deus? Será que, mediante o deserto, você pararia de orar? Pararia de buscar a Deus? Será que, mediante o pecado, você se corromperia? Será que, mediante as tentações, você se entregaria? É tudo isso que Deus quer provar em você de aquilo que você é. Se você é alguém fiel, Deus quer lhe provar para o diabo e para os demônios que você realmente é fiel. E quando Deus te provar, quando o seu coração transparecer que realmente você é aquela pessoa a qual Deus sabe que você é, essa pessoa vai receber a unção de Deus. O segredo da unção é Deus depositar a confiança em você. Mas para Deus confiar em você, você precisa primeiramente ser provado para saber realmente o que está no seu coração. Será que você se corromperia ao entregar das bênçãos de Deus na sua vida? Será que você seria perseverante em ser fiel a Deus? Tudo isso vai contar para que você receba a unção de Deus. E lembrando de uma coisa, a identidade de Deus é específica para cada pessoa. Deus se apresenta de uma forma. Deus se apresenta de uma forma para você, de uma forma para mim, segundo aquilo que eu sou, segundo a essência que eu carrego, porque o Deus é o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac. Não foram esses homens totalmente diferentes uns dos outros, homens que tiveram essências próprias, homens que tiveram histórias próprias e específicas. Deus tem um tratar diferente com cada pessoa, porque Deus conhece a história e o caminho de cada pessoa. Por isso, busque a Deus no profundo, querendo e desejando conhecer profundamente quem realmente é o Deus de Jacó, quem realmente é a sua pessoa. Porque Deus não é somente um ser, mas Ele é também uma pessoa poderosa. E toda pessoa possui uma essência, uma identidade. E Deus é um Deus poderoso, dono de toda a sabedoria, a qual quem lhe quer lhe buscar deve também se aprofundar e conhecer e saber quem realmente Ele é. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Que Deus abençoe.